Existe um momento em todo treino, em toda luta, em todo desafio, em que o corpo simplesmente diz: chega, os músculos queimam, a respiração falha, a mente começa a inventar desculpas. Já está bom por hoje, você já fez o suficiente, descansa, você merece. Mas é exatamente nesse momento que nasce a diferença entre pessoas comuns e campeões. Se você observa a mentalidade de Bakayama em Bakayama, percebe que suas vitórias nunca vieram de conforto. Elas vieram da capacidade de continuar depois que o corpo queria parar. E isso não é apenas ficção. Na psicologia esportiva existe um conceito muito claro. O limite físico raramente é o limite real. Na maioria das vezes, quem desiste primeiro é a mente. Quando um atleta possui um propósito claro, o sofrimento deixa de ser um obstáculo. Ele se torna combustível. E é exatamente essa mentalidade que Baki representa. Ele não luta apenas contra adversários. Ele luta contra os próprios limites. Cada treino brutal, cada combate impossível, cada desafio absurdo tem um objetivo: quebrar a versão fraca de si mesmo. Porque campeões entendem algo que poucos aceitam. O corpo não foi feito para liderar. O corpo foi feito para obedecer. Quem lidera é a mente. Quando a mente decide vencer, até o impossível começa a parecer alcançável. Talvez seja por isso que tantos personagens do universo de Baki parecem quase sobre-humanos. Não porque nasceram especiais, mas porque desenvolveram algo raro no mundo moderno. Uma mente que se recusa a desistir. E no final das contas, essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder. Quando seu corpo disser que acabou, quem vai dar a ordem final? Existe uma mentira confortável que a sociedade moderna adora repetir: se está doendo, pare. Evite o desconforto. Evite o esforço extremo. Evite qualquer coisa que pareça difícil demais. Mas a realidade da evolução humana sempre foi exatamente o oposto. Tudo que nos fortalece, primeiro nos machuca. E poucos universos mostram isso de forma tão brutal quanto a jornada de Baki. Dor não é um acidente. Dor é parte do processo. Cada luta impossível, cada treino absurdo, cada limite ultrapassado tem um único motivo. A dor não te fortalece automaticamente. Ela apenas revela quem você realmente é. Algumas pessoas quebram, outras evoluem. E é exatamente isso que vemos em Baki. Cada adversário que ele enfrenta é mais forte, mais brutal, mais impossível. Mas ao invés de fugir da dor, ele a procura. Porque ele entende algo que poucos aceitam. O sofrimento é um professor brutal, mas extremamente eficiente. Atletas de elite sabem disso. Lutadores sabem disso. Qualquer pessoa que já tentou ultrapassar seus limites sabe disso. Crescimento real acontece fora da zona de conforto. A dor do treino, a frustração da derrota, a humilhação de perceber que ainda não é bom o suficiente. Tudo isso faz parte da forja. É justamente o sofrimento que pode transformar você na sua versão mais forte. Então a verdadeira pergunta não é como evitar a dor. A verdadeira pergunta é muito mais poderosa. Você está disposto a usá-la para evoluir? Existe uma fantasia que muitas pessoas alimentam, a ideia de que um dia tudo vai ficar fácil, que depois de certo nível de evolução, depois de certo número de vitórias, depois de tanto esforço, a vida finalmente vai parar de exigir tanto. Mas a realidade é muito mais brutal. O caminho da grandeza nunca fica fácil. Você apenas se torna alguém capaz de suportar mais. Durante toda a sua jornada, o objetivo de Baki sempre foi claro: enfrentar o homem mais forte do mundo, seu próprio pai. Yujiro ama, um ser que parece mais uma força da natureza do que um ser humano. O Baki treinou para se tornar mais forte que a dificuldade. Essa é a diferença fundamental entre pessoas comuns e pessoas imparáveis. Pessoas comuns esperam motivação, esperam o momento certo, esperam que as condições melhorem. Campeões não esperam, eles continuam, mesmo quando estão cansados, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a evolução parece lenta demais. A maioria o usa para reclamar, já os raros usam para evoluir. E essa talvez seja a maior verdade escondida por trás da mentalidade de campeão. Ser imparável não significa nunca cair, não significa nunca duvidar, não significa nunca sentir medo. Significa apenas uma coisa: continuar avançando apesar de tudo isso. Porque no final da jornada, existe uma revelação que muda completamente a forma como você enxerga o mundo. O verdadeiro obstáculo sempre foi a decisão de desistir. E no momento em que você elimina essa opção da sua vida, algo poderoso acontece. Você percebe que talvez nunca se torne invencível, mas pode se tornar algo ainda mais perigoso. Alguém que simplesmente nunca para de lutar.